Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 11, verso 28. Muitas palavras passaram pela minha cabeça para pregar hoje e confesso para os irmãos que chega uma hora que eu falo, quer saber, Senhor? Fala o que tu queres falar. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele é tão bom, né? Ele é aquele que revela, ele é aquele que fala. E se nós temos a nossa vida disponível para deixar ser usado como um instrumento, Deus vai usar. Apenas mantenha a sua vida como um instrumento afinado, né? Porque quem é músico sabe, eu não sou músico, mas deve ser ruim, né, tocar num instrumento desafinado. Não é verdade? Imagina o seguinte, que nós somos como instrumentos na mão de Deus. Nós devemos se manter afinados para o tocador. Amém. Aleluia, o tocador é Deus, e o tocador ele quer tocar instrumentos afinados. Aleluia. Glória a Deus, para que saia o mais perfeito louvor, adoração. Você abriu a sua Bíblia? Aleluia. Eu quero que você incline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o teu Espírito Santo, aleluia, revele, Senhor, a tua palavra e comunique, Senhor, através da tua palavra, verdades poderosas que tu queres, Senhor, direcionadas a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro para olhos espirituais abertos para ver, aleluia, ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos que o poder da palavra de Deus aleluia, é capaz, aleluia, de construir coisas gloriosas e extraordinárias na vida de todo aquele que em Deus coloca a sua expectativa, a sua motivação. Deus, ele deseja operar grandemente, eficazmente na vida de todo aquele que se coloca diante dele, aleluia, com disposição e expectativa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu falei Mateus capítulo 11, verso 23, amém? É uma passagem bem conhecida, né? 28, é 28, irmãos. Vocês não são guiados pelo Espírito? Vocês não, estou brincando, queridos. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, amém? Você está animado para ouvir sobre isso também? Vamos começar por aqui? Glória a Deus. O próprio Jesus é quem está falando aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe, irmãos, o cansaço muitas vezes é algo natural de quem está correndo a carreira, de quem está caminhando, não é verdade? De quem está avançando, de quem está correndo, irmãos, o cansaço é natural. Mas Jesus, ele falou assim, olha, nesse momento, quando o cansaço chegar, você deve vir a mim. E sabe, queridos, muitas vezes o cansaço chega e a tendência, muitas vezes, de algumas pessoas é fugir do Senhor em vez de correr a Ele. Mas Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, porque eu vos darei descanso. O alvo, queridos, o lugar correto, irmãos, o endereço certo para nós corrermos quando nós estivermos num momento de cansaço é o Senhor. Amém? Aleluia. Ele diz assim, ó, eu vos aliviarei de tudo aquilo que esteja sobrecarregando você. Sabe o que é sobrecarregar, irmãos? É assim, ó, às vezes você está carregando um determinado peso e a tua estrutura, ela está preparada naquele momento para carregar um determinado peso, amém? Um peso. Mas você, muitas vezes, a religião, por exemplo, ou a circunstância, ou o dia a dia, fez com que você estivesse com um peso além daquilo que você pode carregar. Você está entendendo? Aí você está sobrecarregado. Mas Jesus falou assim, se você estiver cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vos aliviarei.
Eu vou tirar a sobrecarga. Aquilo que está sobrecarregando você, eu vou tirar. E você vai carregar aquilo que o teu corpo está disponível para carregar, ou seja, preparado para carregar. E sabe que essa sobrecarga, quem traz é a religião. Nós, em se tratando aqui agora da questão espiritual, da estrutura espiritual da pessoa. Ou seja, a pessoa está ali caminhando, correndo a carreira, e a religião vem trazer uma sobrecarga. Ou seja, você precisa cumprir esta relação de regras e tal, e condutas, e tantas coisas mais que a religião impõe para o ser humano. Mas Jesus falou assim, se vocês chegarem a mim, eu vos aliviarei. Aquilo que é uma sobrecarga, aquilo que não é para você carregar, porque eu carreguei, você não vai mais carregar. Tem muita gente, querido, sofrendo o sofrimento que Jesus já sofreu. E Jesus está olhando assim, falando assim, meu filho, eu não quero mais que você sofra aquilo que eu já sofri por você. Aquilo que eu sofri não é mais para você sofrer. Não fique sobrecarregado. Vem para mim. Jesus está falando para você, vem para mim que eu vos aliviarei. Você não vai mais ficar cansado ou sobrecarregado. Eu tirarei todo o peso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom demais, hein? Então, quando você se encontrar nessa situação, no meio da jornada, você estiver cansado, corra para o Senhor. Amém? Aleluia. Uma coisa, irmãos, assim, nós precisamos entender que se eu estou com sede, logo eu vou beber água. Se eu estou com fome, logo eu vou me alimentar. Amém, queridos? Se eu estou cansado, logo eu vou para o Senhor. Amém? Se eu estou sobrecarregado, eu vou lançar sobre Ele, porque Ele é aquele que vai me trazer um descanso. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Alma, queridos, é mente. Alma é mente. Aleluia. Então, quando Jesus está falando assim, se você se chegar a mim, se você aprender comigo, a sua mente será descansada, será aliviada, queridos. E tem muita gente aí com a mente turbulenta, provocando uma série de problemas que a ciência até tem alguns nomes para isso. Doenças psicossomáticas, né, depressão, ansiedade, por aí vai, né? Eu não sou perito no assunto, mas é mais ou menos por aí. Só que Jesus disse, se aprender comigo, a sua mente, a sua alma será aliviada. Aleluia. A resposta que você procura está no Senhor. A resposta que você tem procurado está no Senhor e na sua palavra, porque Jesus e a palavra é a mesma coisa. Aleluia. Em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra, e a palavra é vida. Eita glória, aleluia. Aleluia. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. A religião diz, venham a mim, que eu vos carregarei mais ainda. Jesus não tem carga para você. Jesus tem vida abundante para você. Ainda que essa vida, ela nos exige uma vida diferente, uma vida de renúncia muitas vezes. Mas é prazeroso, irmãos, estarmos em Jesus vivendo, aleluia, os ensinamentos dele. Aleluia. Tem algumas pessoas que até dizem assim, né? Virou crente, agora tu vai ver o que é sofrer. Não, queridos, virou crente, agora tu vai ver o que é viver. Jesus veio trazer descanso, queridos. Jesus veio trazer uma vida abundante. João 10:10 diz que ele veio para dar vida, e não somente uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, não tem como ir até Jesus, irmãos, todos na história que chegaram até Jesus com a disposição correta, eles receberam cura, aqueles que estavam doentes. Os que estavam mortos foram ressuscitados. Os que eram miseráveis foram prósperos. Irmãos, eles receberam o milagre em Jesus. Todos.
Aleluia, a Bíblia fala sobre isso, e ele era cercado por multidões. Aqueles que se aproximaram de Jesus com a disposição correta. Porque tinha uma multidão, tinha multidões ali, mas tinha parte do povo ali, nem todos eles criam. Alguns eram curiosos, alguns estavam ali porque eram Maria vai com as outras, né? Ou seja, ali tem uma multidão, então eu estou ali no meio. Mas aqueles que se chegavam em Jesus com a disposição correta, recebiam um milagre. Tinham a sua vida descansada. Aleluia. Aleluia. Amém? Interessante aqui que ele fala sobre cansaço, sobre estar sobrecarregado, né? E ele fala sobre alma também, que é a mente. Queridos, não tem como. As nossas atitudes, o nosso corpo vai ser uma consequência da situação da nossa mente. Se a minha mente estiver cansada, se a minha mente estiver atribulada, se a minha mente estiver sobrecarregada, o meu corpo vai sentir exatamente a situação em que está a minha mente. É verdade ou não é? Então, a maneira com que estiver aí, ele diz aqui no versículo 30, o meu jugo é suave, no versículo 30 não, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos, estar em Jesus é estar muito bem. Agora, é possível estar nele, mas as palavras não estão na pessoa. E aí, agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em João, né? Capítulo 15. Aleluia. Você está sendo abençoado, queridos? Amém. Aleluia. A palavra amém significa assim seja, né? Significa que você está concordando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler com você do capítulo 15 de João, vou ler a partir do primeiro versículo. Você já achou aí? Diz assim, queridos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, repita assim comigo, estando em mim. Sabe quem está falando, queridos? Jesus está falando. Todo ramo que estando em mim, todo aquele que está em mim, aleluia. Ele falou que ele é a videira, né? Olha só. Todo ramo que está nele, hein? Olha que interessante isso aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu vou ler de novo isso aqui. Amém? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Queridos, a palavra é água que limpa e que purifica. Aleluia. Versículo 4, permanecei em mim. Aí Jesus está falando, permaneçam em mim. Não basta apenas estar em Jesus, é preciso permanecer em Jesus. Amém? Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nosso Deus é abundante. A fonte é Jesus, amém? A videira é Jesus, mas se você está ligado nele, aleluia. A Bíblia diz, se você permanece nele e ele permanece em você, esse dá muito fruto. Amém. E sabe, queridos, o fruto, aleluia, vai dar no ramo, é no galho. Né? Não fique pensando na jabuticabeira, né? Mas também, né? Vai até lá, né? Começa ali, né? Aleluia. Mas, sabe, o fruto da lia, irmãos, aleluia. Vamos lá, continuando. Esse dá muito fruto, no versículo 5, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam no fogo e o queimam. Se, irmãos,
Aqui, aleluia, queridos, você veio a este lugar nessa noite, você está aqui porque você está em Jesus. Se você está em Jesus, querido, e Jesus está em você, você é chamado, e o propósito de Deus na tua vida é para que você produza muito fruto. Amém? Aleluia, esse é o propósito de Deus para a sua vida, é produzir muito fruto. Aleluia. Você foi chamado, queridos, para cumprir o seu propósito. Se você não produz o seu propósito, irmãos, ou seja, não cumpre o seu propósito, logo não tem sentido para a sua vida. E se você tiver uma vida sem sentido, logo você não é feliz, logo você não tem paz, logo você não tem alegria, você não tem nada. Você só vai ter essas coisas como resultado de quem está vivendo uma vida dentro do propósito que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. Agora o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Queridos, veja bem, nós lemos aqui Jesus falando assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, amém? Ali ele está dizendo, todo aquele que está em mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz assim, eu vos darei descanso, alívio para a vossa alma, eu descansarei a sua vida. Queridos, aqui é a mesma coisa. Aquela pessoa que está em Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Se permanecerdes em mim, então quer dizer que eu posso decidir se eu permaneço ou não. Queridos, Deus, Ele vai fazer, a responsabilidade de Deus com a minha e com a tua vida, é aquilo que você não pode fazer, é a parte sobrenatural, é algo assim que está além da sua capacidade, você não pode, então Deus faz. Agora, tudo aquilo, irmãos, que estiver ao teu alcance, é você que tem que fazer. Aleluia, a maturidade, ela vai nos puxar para um nível de responsabilidade, de assumir as responsabilidades sobre os nossos atos. Então está dizendo aqui no versículo 7, se eu permanecer, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, nós falamos aqui que onde Jesus estava, aqueles que iam a Jesus com a disposição correta, recebiam o seu milagre. Não é verdade? Aqui é a mesma coisa, algumas pessoas estão em Jesus, mas é necessário que as palavras dele estejam na pessoa, para que aí então tudo aquilo que a pessoa desejar falar, ela vai alcançar. É isso que está escrito no versículo 7. Aleluia. Glória a Deus, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai. O Pai é glorificado quando, aleluia, você dá fruto. O Pai é glorificado, queridos, quando você permanece em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em você. Porque se eu estou cheio da palavra do Senhor, logo as minhas atitudes estão alinhadas com a sua vontade. E se as minhas atitudes estão alinhadas com a vontade de Deus, logo eu agrado a Deus, logo eu glorifico a Deus, logo as pessoas olham para a minha vida e vão render glórias a Deus. É isso que ele está dizendo no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Eita glória! Aleluia, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Aleluia, permanecerei no meu amor. Permanecei, no meu amor. Tu está vendo, queridos, você percebe que Jesus ele vai lançando as responsabilidades? Ele fala muita coisa, irmãos. Ele diz assim, você deve permanecer. Ao ramo que estando em mim. Amém? A questão do fruto, o estar em Jesus é responsabilidade nossa. Aleluia, o produzir fruto é responsabilidade nossa. Ali ele diz assim, irmãos, olha, as palavras de Jesus permanecerem em nós também é responsabilidade nossa. Produzir muitos frutos também é responsabilidade nossa. Versículo 8 diz assim, assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Aí ele diz de novo, irmãos, permanecei no meu amor. Ou seja, queridos, aleluia, há uma passagem da Bíblia que diz assim, quem nos separará do amor de Deus?
né? Na verdade, queridos, nada pode nos separar de fato do amor de Deus. Não, nada deve nos separar do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, é incondicional. O amor de Deus, queridos, aleluia, foi muito além. O amor de Deus, queridos, ele foi além. Ele não esperou por você, ele amou você primeiro. Deus te amou antes de você corresponder. Aí ele diz aqui no versículo 9 assim, ó: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja, queridos, a pessoa, mesmo que esse amor de Deus ela é tão grande, o amor de Jesus é tão grande, a pessoa ainda assim ela pode deixar de permanecer no amor de Deus se ela não quiser ele. Está escrito isso aqui? Veja bem ali, vamos lá. Versículo 9. Permanecei no meu amor. Se ele está falando para permanecer no amor, é porque tem alguns, às vezes, que não permanece, né? Aí tem, por exemplo, tem um Salmo, né? O Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se eu deixar de habitar no esconderijo do Altíssimo, se eu estiver lá no meio do perigo, então logo, cadê a proteção? A proteção está ali, você decide se você fica debaixo da proteção ou se você sai. Amém? Você ainda me ama? Aleluia, palavras de salvação. Aleluia, aleluia, vamos lá, irmãos, aquele combinado, né? Eu vou pregando aqui, você vai dando glória a Deus, aí a palavra de Deus, que é poderosa. Aleluia. Se não for remédio, é vacina, fique tranquilo. De qualquer jeito é bênção para a sua vida. Amém? Eita, aleluia. Então nós devemos permanecer no amor de Deus. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que ou seja, a minha alegria, né? O meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu estou pregando tudo isso aqui para que a sua alegria seja completa. Está aqui, não é verdade? Tenho-vos dito todas essas coisas. Jesus falando, eu só estou aqui transmitindo, né? Só um instrumento. Mas é Jesus falando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então quer dizer que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Aleluia. Então, queridos, se nós estamos em Jesus, tem alívio para a nossa alma. Tem descanso para a nossa vida. Aleluia. Nós não estamos mais, nós vamos deixar de estar sobrecarregados. Nós seremos aliviados. Agora, se tem peso, queridos, alguma coisa está errada. Amém? E está errado com Jesus? Não está errado com Jesus. Se não está errado com Jesus, está errado com quem? A palavra está aqui. Amém? Irmãos, Jesus, ele se despiu de toda a sua glória para trazer uma oportunidade de mudança de vida para você. Não foi para viver do mesmo jeito. Não é para viver uma vida miserável, não. Isso você vivia lá no passado, lá no império de trevas. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você foi transportado para o reino de Deus para ter uma novidade de vida. Não para viver mais do mesmo jeito. Aleluia. Amém. Eita, glória a Deus, aleluia. Se você está em Jesus, querido, tudo vai bem. Se você está em Jesus, é garantia, irmãos. Agora, o que eu faço? Aleluia, me coloco à disposição de Deus para dar muito fruto. Isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória, não sei você, eu sou animado assim mesmo. Aleluia, eu sou animado assim mesmo. Você é animado? Você é animado? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo aqui, né? Apareceu um outro verso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor.
Amém. Eita, aleluia. Isso mesmo, querido, isso mesmo. Aleluia, aleluia. Você abriu sua Bíblia em 2 Coríntios? Sabe, queridos, quando nós se chegamos a Jesus, não tem como nós se chegar a Jesus e ter a mesma vida. Só se eu decidir fugir do amor do Senhor. Só se eu decidir não obedecer os seus mandamentos. Só se eu decidir não estar cheio da palavra dele. Ou seja, as palavras deles não estarem em mim. Você entende? Mas se eu chego com a disposição correta em Jesus, se eu estou em Jesus, queridos, se realmente eu me entrego para o Senhor com a disposição correta, a minha vida vai ser transformada. Porque a palavra de Deus é espírito e vida, irmãos. Ela produz resultado por si só. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Deus, ele tem responsabilidade com a palavra dele, queridos. Ainda que o homem seja mentiroso, Deus não é mentiroso. Deus é fiel e verdadeiro e a palavra de Deus ele cumpre. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Aleluia, que verdades poderosas, gloriosas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, aqui está dizendo o seguinte, se eu estou em Jesus, se as palavras dele estão em mim, se eu creio em Jesus, logo eu falo a palavra dele. Criei, por isso falei. Se eu não estou falando é porque eu não estou crendo. Se eu creio, eu falo. Se eu creio no futebol, eu falo de futebol. E não é problema não, eu gosto também, amém? Mas quanto mais, irmãos, se eu creio em algo, eu falo daquilo, eu preciso falar. A Bíblia está dizendo assim, criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé, queridos. A fé é isso. Se eu creio, eu falo. Agora eu quero perguntar aqui, quantos aqui creem em Deus? Amém. Quantos creem em Jesus? Quantos creem em cura? Quantos creem em ressurreição? Quantos creem em prosperidade? Amém. Aleluia. Você tem falado tanto dessas coisas? Qual é a quantidade que você tem falado destas coisas? Eu creio em Deus, amém, mas quanto de Deus você tem falado? Eu creio em cura, amém, mas quanto de cura você tem falado? Eu creio em prosperidade, mas quanto de prosperidade você tem falado? Eu creio na ressurreição, mas quanto da ressurreição você tem falado? Eu creio no céu, mas quanto do céu você tem falado? Eu creio nas bodas do Cordeiro, mas quanto das bodas do Cordeiro você tem falado? Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu falo. Se eu creio no Espírito Santo, então eu falo do Espírito Santo. Se eu creio, queridos, na palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus. Não tem como. A sua fé, o termômetro está aí. O tanto que você tem falado é o tanto da sua fé. Eu tenho falado um pouquinho de Deus. Cuida. E a fé, os mais, os mais experientes vão entender, né? Queridos, então se você crê, você fala. Queridos, a fé produz uma ação correspondente. Eu creio no coração, falo com a boca e ajo em direção. Se eu creio, eu vou falar. E a Bíblia diz, queridos, que a palavra ela tem o poder de gerar vida ou morte. O poder criador está na palavra. Se eu falo, vai acontecer. Se eu deixo de falar, vai deixar de acontecer. Se eu falo vida, vida vai acontecer. Se eu falo morte, morte vai acontecer. Poder da palavra. Quantos creem aí? Aleluia,
Aleluia. Então você está sendo orientado, queridos, ensinado a falar mais daquilo que você diz que crê. Porque, queridos, a nossa vida vai ser destravada completamente na proporção que eu estou vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem outra forma, não. Não tem fórmula mágica. Não tem conto de fadas, queridos. A regra é essa. Se eu creio, eu falo. Eu creio que eu sou salvo. Você tem falado que você é salvo? Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida abundante. Você tem falado isso? Então, queridos, você precisa falar. Se você crê, você fala. Se você está ligado na palavra, a palavra de Deus está em você, você logo crê, você logo fala. E se você fala, você cria coisas. Eu creio que Deus é poderoso para curar ali. Então você tem que falar, seja curado em nome de Jesus. Lance a palavra e Deus, que é responsável com a palavra dele, vai fazer. Tem muita gente querendo decidir por Deus, né? Não queira decidir por Deus. A nossa parte é falar. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Se Cristo é a cabeça, é Ele que manda, meu irmão. Muitas vezes enchemos a boca para falar, enchemos a boca para falar que, eu sou corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, mas não deixa Deus mandar, Jesus mandar. Mas não deixa, Jesus é a cabeça. Se Ele é a cabeça, é Ele que manda. Amém, não? Ou você é assim, tipo, o teu braço que decide, né? Tipo assim, o teu braço fica aquela, né? Um braço querendo ir para um lado, o outro braço querendo ir para o outro. Não, é a tua cabeça, não é verdade, irmãos? Não é a sua cabeça vai determinar. Onde é que está ali os neurônios, né, que tem e vai levando, né? A minha filha veio agora a professorinha dela disse que usou uma ilustração bem bacana e ela chega em casa e faz isso. Mãe, eu preciso estudar para que os fiozinhos na minha cabeça cresçam, né? Cresçam, ela fala. São os neurônios. Eu não posso parar de estudar. Se eu parar de estudar, eles não vão crescer. Daí eu não... Então, irmãos, existe um comando na cabeça. Queridos, se Cristo é a minha cabeça, logo eu vou cumprir aquilo que a cabeça determina. Se eu não agir assim, logo Cristo não é o meu Senhor. Porque se Ele é o meu Senhor, logo eu sou servo. Então, o servo é aquele que obedece ao seu Senhor. Eu quero Senhor e Salvador da minha vida. Muitos querem só o Salvador, né? O lado do Salvador, mas o lado do Senhor não quer. Mas Ele é Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, é assim mesmo. Se eu creio, eu falo. Não tem como. Eu creio em cura, mas quando vem o problema, a situação se depara diante de você, você não fala. Se você não falar, não vai mudar. Vai piorar. Assim, queridos, como a fé fala, a incredulidade fica muda. É uma verdade, queridos. Não, eu sou assim, eu sou daquele que só ouço. Você precisa se colocar dentro dos contextos, amém? Não pegue uma coisa, um contexto fora do contexto e monte um pretexto, porque daí é fora. Ok? A Bíblia fala sobre você ser rápido em ouvir, tardio, né? Amém? Só que é um contexto, irmãos, específico. Você precisa. A fé funciona assim, Se eu tive acesso, eu creio, eu falo. A palavra, né? Não é para você, não. Eu creio no errado e falo o errado. Vamos falar da palavra. Amém, queridos? Então você precisa falar. Abrir a sua boca. Essa boca aí mesmo. Abrir. Muitas vezes a boca abre para falar outras coisas, queridos. A disposição precisa ser para falar o que é certo. Crie, por isso, falei. Esse é o espírito da fé. Se você é da fé, você fala. Queridos, eu creio que Deus é poderoso para fazer. Fale em direção àquilo. Fale em direção àquilo. Mas a circunstância não está mostrando nenhuma solução. Fale, crie, queridos. Deus criou os céus, a terra, o universo, o ser humano. Ele criou, irmãos, Ele falou. Quando Ele criou a terra, Ele falou assim, haja águas, haja árvores, haja luz, haja tudo, irmãos. E passou a ver.
tudo com a palavra. A Bíblia diz que Jesus certa vez estava passando por uma figueira, e a Bíblia diz que a figueira, ele estava com fome e não tinha fruto. Logo ele falou assim, olha, você devia ter fruto. Porque você não tem, você vai secar agora. E a figueira secou na mesma hora. O poder da palavra. Aí isso traz um ensinamento para nós. Amém? Que você precisa declarar a palavra da fé, amém? Trazer vida, criar coisas que Deus tenha, que estão alinhadas com a palavra, e você pode sim fazer morrer coisas que não são de Deus. Aquilo que não é de Deus, você pode falar assim, ó, seca agora. Amém? Haha, você entendeu, né? Isso é poder da palavra, é você ter convicção de quem você é. Aleluia. Aleluia. Tem um negócio ali, tem um embaraço ali que está me atrapalhando na minha vida. E olha, é todo dia, vem semana, passa semana, vem mês, passa mês. E aquele negocinho ali está me incomodando. O que você está esperando para falar? O que você está esperando para lançar a palavra que Jesus ensina, que a Bíblia ensina a esse respeito? Está ali incomodando, está tropeçando, é igual aquela coisa assim, né? A pessoa tem um negócio no chão que está atrapalhando, tem pessoa que em vez de juntar o negócio, ou ela passa por cima, ou ela desvia, mas ela não resolve. Né? Igual que aí nós podemos usar e passear, e até a parábola, por exemplo, do bom samaritano também dá para usar dentro desse contexto, né? Mas se você vê um embaraço, você tem que declarar sobre aquilo. Tem que declarar a palavra de Deus. Amém? Já que nós estamos falando disso, abra lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos, aleluia, 11, 23. Eita, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. A palavra de Deus é espírito e vida. Se eu não entender ou não crer na palavra como espírito e vida, ela vai ser só um jornal para mim. A palavra de Deus, e queridos, é aqui, ó, a Bíblia, fechada, não vai produzir nada na sua vida. Agora, se você abrir ela, se encher dela e falar, aí vai produzir. Amém? Não é o ter a Bíblia na sua casa, ou debaixo do braço, né? Não, tem umas que tem até uma marquinha, né? Andando debaixo do braço. Mas é você viver esta palavra. Se não viver, não vai mudar, queridos. Você precisa viver os resultados da palavra. Você precisa praticar as verdades da palavra. Aleluia. Você está sendo ensinado, queridos, a avançar com aquilo que você é em Deus. Você não precisa ser dependente do seu pastor, querido. Você é filho e filha de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio da palavra. A palavra de Deus você tem, queridos. Amém. Aleluia. Eu falei Marcos 11, 23. Eu vou ler desde o 20. Amém? Diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Né? Acabamos de citar isso. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Jesus não deu ênfase no fato da figueira secar. Não é verdade? Jesus falou assim, tem fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, você vai acontecer coisas. Amém? Ele disse, tende fé em Deus, versículo 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, aleluia, vou ler de novo, porque em verdade vos digo, se o pastor disser a este monte, se os evangelistas, né, se os bispos, não, se alguém, tem alguém aí?
Tem alguém aí? É você. Jesus está falando assim, ó, se alguém disser a este monte, olha só que a ênfase de Jesus está sobre o falar. Disser, falar. Se eu creio, eu falo. O falar, o dizer é resultado do que eu creio. Então, quando eu lancei a palavra, irmãos, aleluia. Se você creu no coração sem duvidar e você lançar a palavra, Deus tem responsabilidade. Agora, você não é para você ser um papagaio da fé, né? Ou seja, eu falo, mas não creio no coração. Não, você precisa crer, queridos. E sabe quando que vai acontecer isso? Existe até uma teoria de que para que você receba algo como verdade, você precisa falar não sei quantas vezes aquilo, né? É algo mais ou menos por aí, eu não me recordo muito bem, mas é assim, ó, eu preciso falar muito daquilo, eu preciso respirar aquilo, eu preciso falar muito, eu preciso viver aquilo todos os dias. Aí vai chegar um momento que ninguém vai me convencer ao contrário. Amém? Eu cresço, eu me agiganto, irmãos. Aí o que acontece? Aquilo vai criando dentro de mim, irmãos, uma fé tão poderosa, que a hora que mesmo que o Senhor espirrar, vai acontecer ali. Eu vou espirrar e vai acontecer, irmãos. Eu vou espirrar e aquele que está doente vai ser curado. Vai acontecer porque eu estou cheio da palavra, irmãos. Eu estou dando um exemplo, viu, irmãos? Não vão querer sair daqui que o pastor pregou sobre a unção do espirro. Não. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer, queridos, que quando você está cheio daquilo, cheio da palavra, você vai falar. A ênfase de Jesus é sobre o falar. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, esse alguém é você. Repita assim comigo, esse alguém sou eu. Eu ia falar, tem até uma música que diz, esse cara sou eu. Se for sobre essa palavra da fé, esse cara sou eu. Um homem de Deus, esse cara sou eu. Um homem cheio da palavra, esse aí sou eu. Uma mulher cheia de Deus e do Espírito Santo, esse aí é você. Não sou eu, não. Amém. Aleluia. Se alguém disser, queridos, existe uma transmissão, existe, querido, uma transmissão de autoridade do próprio Jesus para a igreja. Amém? Então, quando eu começo a agir em direção àquilo que o propósito que Deus estabeleceu na minha vida, queridos, nada vai mais me parar. Não vai me parar, queridos. Aleluia. Versículo 23, eu estava, né? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Eu imagino, porque aqui os discípulos, Pedro está falando de uma figueira. Pedro não está falando do monte. Pedro está falando da figueira. Amém? Mas Jesus fala assim, olha, tendes fé em Deus. Ele começa a falar assim, ó, isso aqui é uma figueira. Eu estou falando de fé em Deus, então eu vou falar assim, olha para esse monte. Jesus eleva o nível, né? Se alguém disser, falar a esse monte, erga-te daqui. Vamos lá, vamos continuar. Aleluia. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, vírgula, porém, entretanto, não é só falar, é falar crendo no coração. Eu só posso falar crendo no coração se eu falo muito aquilo, se eu vivo aquilo, se eu respiro aquilo. Amém? Senão não tem como. É do coração. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, crer que se fará aquilo que você falou. Amém? Olha só, assim será com ele. Versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto... Agora Jesus eleva o nível mais ainda, queridos. Ele mostra um monte, sabe por quê? Porque um monte é algo imponente. Um monte é algo que é muito grande. Tu imagina, irmãos, até hoje na ciência, até hoje, ainda que a ciência esteja tão avançada, ela não tem tecnologia suficiente para arrancar um monte inteiro e lançar no mar. Amém? Não existe isso. Mas Jesus usou essa expressão para mostrar que a fé é poderosa. Se você falar crendo, você pode fazer muitas coisas. Não existe problema. Não existe dificuldade maior. Se você crer naquilo que você fala, crer na palavra, viver a palavra. Aleluia. Amém.
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Versículo 25. E quando estiverdes orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quem está falando aqui, queridos? É Jesus. Sabe, irmãos, o poder de Deus está disponível. O poder de Deus não diminuiu. O poder de Deus continua o mesmo. A disposição de Deus também não mudou. Amém? A disposição de Deus também continua o mesmo, queridos. Agora, se para mim crer na palavra, sem duvidar, e eu falar e dar resultado, queridos, eu preciso praticar esta palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho muita coisa para falar aqui. Quando Jesus ele pega, ele atribui essa questão do perdão. Porque, lembra que nós falamos assim, ó, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós? Então, ou seja, se eu estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em mim, eu vou perdoar. Não tem como, queridos. Se eu não perdoar, a palavra dele não está tendo efeito em minha vida. Logo, eu posso até orar ou falar e tal, né? Se não tiver a palavra, como é que eu vou me erguer e me fortalecer na fé? Amém? Deus tem responsabilidade com a palavra dele, querido. Nós temos a nossa parte. Aleluia. Tem alguém aí? Você foi chamado para mudar. Você tem o poder criador dentro de você através do Espírito Santo. Você crê na palavra, fala com a sua boca e caminha em direção àquilo que você falou. Eu creio que eu sou curado. Você está vivendo como curado ou como doente? Porque se o seu corpo não corresponder àquilo que você está falando, então você não está crendo coisa nenhuma. Cri. Você entende? Ou seja, eu creio que eu sou curado, ok? Aleluia, amém. Então você crê com o coração sem duvidar, você fala e você age em direção. Amém? Pronto, queridos. Você vai fazer a tua parte. Deixa que a parte impossível, deixa que a parte sobrenatural, Deus tem responsabilidade, fique tranquilo. Para Deus, uma dor de cabeça, um câncer, um HIV, qualquer coisa mais aí, dessas porcaria do inferno aí. Para Deus, irmãos, é tudo a mesma coisa. Ele simplesmente, é desejo dele. Está feito. Ele só procura, aleluia, ele procura concordância. Ele procura fé na terra. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que vão cooperar com ele a respeito do milagre, a respeito do mover do reino de Deus sobre essa terra. Aleluia. Na energia elétrica tem o positivo e o negativo, né? Ok, nós somos positivos, amém? Na nossa vida aqui, cristã e espiritual, tem 2 positivos. Amém? Não tem negativo, não. Mas aquele que conduz a energia, aquele que vai, irmãos, já está disponível, está ali. Só que ele tem que estar ligado com outro fio. E esse outro fio é você. Você entende? Você entendeu? Mas eu eu não faço diferença. Deus pode fazer, querido, você faz diferença. Aquilo que o homem concordar na terra a respeito de algo alinhado com a palavra, assim será feito. Se concordar na terra sobre algo, estiver alinhado com a palavra, vai acontecer. Como eu posso concordar sem falar? Não, eu vou pegar aqui, vou conversar com você e vou concordar. Né? Tipo, tu está falando e eu não falo nada. Eu fico quieto. Tu não vai saber se eu estou concordando ou não. Eu tenho que falar, não, eu concordo. Eu concordo com você. Amém? É por isso, queridos, até falando sobre essa questão de concordância, não ia nem falar sobre isso, mas nós entramos na questão da oração. Existe a oração coletiva, amém? Na oração coletiva, você pode, cada um está orando ali, está tendo o seu relacionamento, a sua intimidade, o seu momento com Deus, ali conversando com Deus a respeito de várias coisas diversas. Então, quando é dessa forma, um tá orando uma coisa, outro está orando outra, amém? Mas existe a oração da concordância, quando nós nos erguemos, nós nos levantamos para orar a respeito de algo, concordar sobre aquilo. E quando é assim, é todos orando a mesma coisa. Amém? Aí o que acontece? Outra coisa, você vem a orar,
Pede oração, amém? Você pede oração. Mas você precisa crer naquilo que você está pedindo oração. Se você não crê naquilo, queridos, não tem concordância. Né? Eu quero concordar com você a respeito daquilo que você precisa, mas você precisa concordar com aquilo. Amém? Eita, aleluia, glória a Deus. O poder da palavra, irmãos, o poder da atitude de você falar, crendo sem duvidar no seu coração. Você precisa produzir vida através de você. Existe, queridos, um poder criador extraordinário dentro de você. E esse poder está disponível. Disponível, irmãos, está ali. Está ali. Não está longe, né? Só esperando a sua atitude de fé. Só esperando, queridos. Só esperando a sua atitude de fé. Eu creio, falo. Aleluia. Começa, queridos, começa falando, queridos. Mas aquilo que eu estou pensando lá é muito difícil. Começa a declarar, começa a crer, comece a buscar na palavra, aleluia, a palavra de Deus que diz que você pode. A Bíblia diz que tudo aquilo que pedirdes em oração, vírgula, crendo, recebereis. A Bíblia diz, irmãos, que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então você vai se enchendo da palavra, você vai cada vez mais alimentando o seu espírito da palavra, e quando você abrir a sua boca, queridos, é a palavra que vai sair. E quando ela sair, agora Deus fala assim, não se preocupa, filho, que agora é comigo. É a minha palavra. Você não está falando a tua palavra, você está falando a minha palavra. E com a minha palavra, a integridade da palavra de Deus. Queridos, a sociedade está vivendo um tempo em que a palavra tem sido banalizada. Mas a palavra de Deus, queridos, não confunda. Não considere a palavra de Deus como a palavra dos homens. Porque Deus nunca, irmãos, deixou a desejar com sua palavra. Tudo que Deus falou, Ele fez, irmãos. Tudo que Deus profetizou, né? Que o homem profetizou a seu respeito, né? Deus usando. Mas tudo que Deus falou, queridos, tudo que Deus declarou, tudo que Deus falou aconteceu ou vai acontecer. Nós não temos o mínimo, irmãos, o mínimo, queridos, de argumento para querer desconfiar daquilo que Deus fala, daquilo que está na palavra, porque Ele fala, Ele faz e acontece mesmo. Ele é demais. Uau! Ele é fantástico, irmãos. Ele é poderoso. Mas não só para... Ele faz na minha e na sua vida. Eu preciso me encher cada vez mais da palavra. Eu preciso respirar essa palavra. Eu preciso meditar nessa palavra. Amém? Eu preciso fazer isso. Se eu não faço isso, irmãos... Ou seja, a autoridade ela vem com conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, logo eu não tenho autoridade. Você concorda comigo? Então, ou seja, se eu tenho conhecimento a respeito de uma área, eu tenho autoridade para falar sobre aquilo. Amém? Aí, por exemplo, se eu não tenho conhecimento da palavra, logo eu não tenho autoridade para falar sobre ela. E se eu não tenho autoridade, ou seja, se eu não tô com autoridade, não tenho autoridade, ou seja, propriedade, logo não vai surtir efeito. Você entende? Porque eu tô enrolado, eu estou embaraçado ali, não tô, né, entende? Mas se eu tenho conhecimento, por isso você é chamado para conhecer e se encher da palavra de Deus, queridos. Jesus estava lá no deserto, Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo, e ele lançou palavra no diabo, e o diabo teve que sair correndo, não teve jeito. Jesus não pegou e falou assim, ó, né? Tipo, imagina a cena, Jesus, né, querendo todo espiritual. Não, eu sou o filho de Deus, né? Diabo, não, queridos. Jesus, ele sendo Jesus, ele lançou da palavra, fez uso da palavra contra o diabo. Amém? Satanás não tem medo de cara feia. Não, queridos, ele corre da palavra. Se você tem palavra, ele corre de você. Tem gente que pensa assim, não, Satanás. Não, querido, não se engane. Ele tem medo da palavra. Se você lançar a palavra contra ele, ó, ele não tem vez com você, não. Amém? Glória a Deus, amém? Crie por isso,
Falei. Quem crê, fala. Quem crê, diz. Aleluia. Aqui tem muito alguém. Esse alguém sou eu. Esse alguém é você. Nós falamos a palavra e o negócio acontece. Eu estou vendo aqui um monte de coisa que pode ser melhorada. Fala, cria. Cria, queridos. Eu estou vendo na minha vida algumas coisas. Cria. Criar como? Através da palavra. Você lança a palavra e aquilo vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Satanás, ele tem tido muito êxito na vida de algumas pessoas e também em algumas áreas, por covardia e falta de conhecimento, ou seja, ignorância da palavra de muito crente. Porque tem muito crente não cumprindo o seu papel. Muito crente não cumprindo o seu papel. Aí Satanás vai lá e pinta e borda e faz o que é, né, um monte de coisa lá. E o crente, muito crente, está lá acovardado diante da situação. Eu não vou orar, né? Vai que eu oro e Deus não cura. Eu não vou orar, né? Vai que eu oro e não acontece nada. Queridos, não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é orar e crer que a sua oração é ouvida e respondida. E Deus vai curar. Você foi chamado para um propósito, desfazer as obras do diabo. Pastor, eu achei que esse era o propósito de Jesus, né? Jesus, eu vim, né, para desfazer as obras. Sim, e você é o quê? Você não é o corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo, logo o teu propósito é desfazer as obras do diabo também. Então, se você vê o diabo se andando, fazendo algumas coisas em algumas áreas, na vida de pessoas, você é chamado para impedir aquilo, queridos. Não dependa somente do seu pastor, não. Você é chamado para agir com autoridade em quem você é. Você é filho. Satanás é uma criatura condenada, derrotada, fracassado, pobre, miserável, cego e nu. Ele é. O pastor está falando assim do diabo, pastor. E eu estou aí para ele. Ali, irmãos, debaixo dos seus pés, você é o corpo de Cristo. Enquanto você não botar o diabo no lugar dele, queridos, ele vai ter êxito na sua vida, ou na vida de alguém que você conhece. Mas se você exercer a autoridade, ele tem que bater em retirada. É por isso que o diabo se levanta tanto, irmãos, contra esta palavra, porque ele sabe que ele não pode com ela. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. É bom, não é bom, irmãos? É bom demais, queridos. Queridos, Satanás, ele não pode contra isso aí. Se você tem palavra, você lança a palavra, pronto. E tem uma pessoa ali, tá? Um problema. Faz a tua parte. Deixa que Deus faz a dele. Amém? E tem uma área aqui que eu penso que poderia já estar melhor. Lance palavras. Crie. E tenha a atitude correspondente. Você foi chamado para ser solucionador. Você foi chamado para ser solucionador de problemas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. E sal preserva, sal ele dá sabor, luz ele ilumina, a luz ela livra do perigo, luz ela afugenta aquilo que é do mal, aquilo que é do perigo. Você foi chamado para essas coisas. Vai ser o sal, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Tem muitas pessoas sendo pisadas pelos homens, por quê? Porque não tem sido sal, não tem sido realmente luz, irmãos. Se você for o que você foi chamado para ser, o homem vai olhar para você e vai dizer, não, é como um farol, né? Você está lá, mostrando para eles o caminho. Amém? Pode estar a tempestade que for lá no mar, lá. Você está ali, iluminando. Aí pode ser quem for, vai olhar, aquela lá é a direção. É para lá que eu tenho que ir. É para aquela direção que eu tenho que ir. Esse é o papel do crente cumprindo o seu propósito. Agora é uma luz, né? Está aqui embaixo. Aqui. Não faz nada. Se engana a si mesmo. Você não foi chamado para se enganar a si mesmo. Você foi chamado para fazer o que você foi chamado. Ou seja, cumprir o seu propósito. Resistiu o diabo? Ele quem? Mas isso mesmo, o diabo, não é você que tem que correr do diabo. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de falar sobre isso, porque, como diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 1, que é segurança para vós ouvirdes as mesmas verdades, para que jamais se desvieis delas.
Amém? Então a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para o crente fugir do diabo, é para o diabo fugir do crente. Aí, por exemplo, se levanta uma situação lá e o crente sai correndo. Em vez de correr em direção, querido, amém? E lance palavra, e vai ter que ir. Corre, dá as costas para o diabo, né? Tipo assim, e corre para o pastor, vamos supor, ou corre para, né, para alguém, para o pai, para a mãe, para o marido, para a mulher, né? Não, você foi chamado para levantar as suas mãos de autoridade e declarar, lance a palavra. Eu até falei sobre esses tempos atrás, sobre a metralhadora de... uma metralhadora de Deus, né? E a bala, né, a munição é a palavra. Satanás vem querer brincar com a sua vida, você pega a ponta a metralhadora, né, 66 calibre, amém? E dá-lhe bala nele, irmãos, dá-lhe palavra, lança a palavra, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, ele vai ter que correr, irmão, não vai ficar diante de você. Aleluia! Meu Deus, aleluia, que coisa gloriosa. Amém? Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Satanás está fazendo uns negocinhos ali, para ele. Já perdeu, Satanás, você é derrotado. Aleluia, volta. Não pode não. Você não pode contra a minha vida, você não pode contra a vida do meu irmão, da minha irmã, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já fomos transportados do império de trevas para o reino de Deus. Aleluia, nós não estamos mais lá. A lei que rege a nossa vida não é mais a lei do pecado e da morte. A lei que rege a minha vida é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me livrou, queridos, da lei do pecado e da morte.